Em nosso encontro de hoje, dando sequência aí aos diversos tipos de objetivos que a gente vem detalhando em termos aí de possibilidades sugeridas a partir da classificação que nós fazemos das áreas da vida, que nós chamamos aí de círculos sociais, né? Vamos hoje abordar as atividades de caráter voluntário, né? A participação ou a liderança de atividades voluntárias. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é definir o que é voluntariado, né? O voluntariado é uma atividade que a gente nunca faz sozinho. A gente sempre pratica em algum lugar onde tem um grupo de pessoas e essas pessoas, elas ou têm uma causa, né? Pode ser um problema ou alguma questão que elas querem avançar, ou uma paixão para estudar um determinado assunto, né? Tem que ter, o voluntariado sempre se dá em torno de alguma questão que reúne esse grupo de pessoas. E, obviamente, para que isso possa gerar frutos, né, é necessário, então, que esse grupo tenha um mínimo de organização. Em alguns casos, essa organização se dá na base da confiança, né, por acordos verbais. Em outros casos, né, o voluntariado acaba formalizando esses entendimentos e acaba, então, criando, né, aquilo que a gente chama de associações, entidades ou organizações do terceiro setor, usando a gíria moderna aí de gestão, né? Então, essa é a definição que nós usamos de voluntariados, né? A quantidade de organizações que giram ao redor dessa ideia é muito grande. Elas vão desde associações profissionais, né, passando por organizações sindicais, por grupos que se reúnem para prestar assistência social, ajudar pessoas menos favorecidas, né? Os próprios partidos políticos, em tese, têm essa mesma estrutura, né? Embora a gente saiba que nem todos os políticos pensam assim. As instituições religiosas, em sua grande maioria, todos os clubes esportivos de lazer, né? As pessoas frequentam porque querem, né? Para se divertir, para praticar esporte, sempre em conjunto. As torcidas organizadas, né? Tem grupos de voluntários para criar atividades culturais, que no caso administram teatros e outras instalações, né? Os próprios grupos de apoio mútuo, né? Como o Nosso Amor Consciente também tem essa característica. E pode ter organizações voluntárias ao redor de qualquer outro interesse, né? Nós temos aqui algum detalhamento de cada uma dessas categorias, só para ajudar a lembrar, né? No caso das associações, né, a gente tem associações que são criadas a partir da formação acadêmica, né? Então, todas as pessoas que se formam numa determinada carreira, pensem, por exemplo, no direito, na enfermagem, nos médicos, acabam se filiando a uma entidade, uma associação específica, né, daqueles profissionais. Em outros casos, em vez de ser pela formação, pode ser pela atividade que desempenham ou que gostariam de desempenhar. Os sindicatos, né, no caso de trabalhadores ou de empresas, no Brasil, originalmente eram de filiação obrigatória, mas isso também está mudando, né? E não é assim em todos os lugares, né? Por isso a gente considera aqui também. No caso da assistência social, né, nós temos entidades que fazem entrega de alimentação para pessoas pobres, para moradores de rua, gente que se voluntaria para prestar assistência psicológica, quem precisa e não pode pagar, para visitar pessoas que estão doentes, né, seja em casa ou em hospitais ou asilos, né? Então, todas essas atividades, né, são o que a gente considera aí como assistência social, né? Os partidos políticos são, na verdade, a base, né,
formação da cidadania, né? Mas, infelizmente, temos que deixar o alerta, né, de que existem casos no nosso país que, né, esses partidos são trabalhados como empresas, né, no sentido de que alguém quer ganhar dinheiro com isso, lucrar efetivamente, e não defender o interesse comum. Outro grupo de voluntários são as instituições religiosas, né? Às vezes elas existem para fomentar a prática de cultos, né? De determinada crença religiosa, né? Existem outros que têm por objetivo a formação de pessoas, né? Seguindo uma determinada crença ou tradição religiosa, ou a própria formação, né? A questão de estudos teológicos, né? Mas a gente tem notícias também, né, de que algumas dessas instituições estão sendo gerenciadas por pessoas que, em vez de buscar ajudar, estão buscando o seu próprio lucro, né? Fica esse alerta aí também. Né? Na questão dos esportes, né, da recreação, falamos dos clubes, as próprias torcidas organizadas, né, que a paixão por algum time também faz parte desse universo que nós estamos tratando. No caso das associações culturais, né, todas as formas de manifestação cultural, seja teatro, música, literatura e outras, fazem parte, né? E a gente não exclui aqui as associações que fomentam a cultura, independentemente se ela é erudita, popular, né? Na verdade, as pessoas se reúnem, né? E talvez a maior tipo de associação que nós temos no Brasil nesse sentido, em número de participantes, são as escolas de samba, né? Por último, né, nós temos aqui as associações em que as pessoas se reúnem em volta de um interesse especial, né? Então, por exemplo, é comum em muitos países, muitas cidades, né, existem associações de amigos de um determinado assunto, né? Associação de amigos da astronomia, em muitas cidades, por exemplo, constroem de forma coletiva telescópios para observar o céu, ou então as pessoas, se forem outros assuntos, se reúnem para estudar aquilo que lhes interessa em conjunto, né? Então, isso, na verdade, está franqueado aí, na verdade, a qualquer assunto que te interesse e que você tenha conhecimento de outras pessoas que tenham o mesmo interesse, né? E no caso dos grupos de apoio mútuo, né, a maioria deles são organizados pelo tipo de adversidade que as pessoas que participam enfrentam, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos grupos de anônimos, né, eles seguem essa lógica. Os alcoólicos, os psicóticos, os neuróticos e assim por diante. Cada um tem sua própria associação de anônimos. O que é importante aqui, do ponto de vista da maneira como a gente está trabalhando, né, os nossos objetivos, né, que essa descrição que a gente fez, na verdade, cada uma dessas alternativas que a gente citou, né, ela pode ter múltiplas instâncias, né? Se a gente pensar numa torcida de futebol, né, cada time pode ter a sua. Se a gente fala em partidos políticos, nós temos dezenas. Se a gente fala em associações ao redor de um determinado assunto, pode ter centenas, né? Então, o primeiro passo que a gente sugere aqui, né, é que você olhe para essa lista gigante de temas genéricos e especifique qual é o clube, qual é o partido, qual é o grupo, ou quais desses que fazem parte do universo onde você quer participar ou atuar, como primeiro passo para definir os objetivos. Uma forma, né, inicial é a participação, né, simplesmente participar das atividades, mas algumas pessoas vão além disso, né? Algumas pessoas, de fato, se dedicam tanto a essa atividade que acabam, então, agindo como líderes desses grupos, né? E quando a gente vai olhar para esse universo, né, de fato, a gente tem uma quantidade gigante de atividades adicionais que precisam ser desenvolvidas, né,
para que essas organizações, conforme a sua forma de atuação e conforme o perfil, possam de fato operar, né? Em alguns casos, né, essas entidades, né, para se formalizar, né, precisam ganhar institucionalidade, isso é um universo de ações que precisam ser desenvolvidas. Em outros casos, para desenvolver material educativo, em outros casos, precisa organizar eventos, em outros casos, precisa capacitar as pessoas, em outros casos, precisa trabalhar para influenciar políticas públicas, né? E isso acaba, então, gerando um universo aí de possibilidades de ações que a gente vai aqui apenas relacionar, né? Porque, de fato, a liderança acaba sendo exercida por um número restrito de pessoas, mas é importante que todos tenham, pelo menos, um nível de conhecimento, né, do que é necessário, né? Então, por exemplo, né, quando a gente tem um interesse comum, todo mundo precisa saber como é que faz para defender esse assunto, né? E isso se aplica não só às lideranças, mas a todos os participantes. Se a gente quer que a nossa causa seja de amplo conhecimento, ela precisa ser assoprada aos quatro ventos, né? E para isso, então, todas as técnicas de marketing físico e virtual que existem, né, inclusive à disposição de empresas, né, a gente pode querer utilizar também, né? Coisas como canais no YouTube, sistemas de mensagens, e-mails, materiais físicos, anúncios, etc. Outro tipo de atividade é a questão da organização de eventos, podem ser presenciais ou virtuais, como é o nosso caso, né? Pode ser o lançamento de livros, né? E tudo isso exige, então, um trabalho aí de construção desses eventos, de convidados, de palestrantes e todos os detalhes de organização, mesmo quando se trata de entidades sem fins lucrativos, né? O material educativo, né, questão de slides, vídeos, apostilas, alguém tem que fazer sempre esse trabalho. É a mesma coisa se for produzir livros. Livros podem ser de caráter educacional, para ajudar na capacitação, podem ser motivacionais, para explicar por que as pessoas deveriam se envolver nessa causa, ou, o que é muito comum nas entidades também, ter livros comemorativos, né? Aniversários redondos em anos, por exemplo, em muitos casos são comemorados dessa forma. A questão da institucionalidade, né, significa, de fato, fazer com que aquilo que começa informalmente se transforme numa entidade que no Brasil, né, a gente diz que tem CNPJ, né, de fato se constitui como uma personalidade jurídica sem fins lucrativos. Isso envolve uma série de atividades, né, que passam aí pela criação de um estatuto, pelo estabelecimento de uma marca e a regularidade de todos esses processos, né, através da realização periódicas de assembleias, dependendo do tamanho, o número de participantes, pode ter aí uma complexidade muito grande. Outra frente de atuação é a que garante a arrecadação de recursos, né? As fontes de financiamento para essas atividades, elas podem vir a partir de doações, elas podem se basear na arrecadação junto a membros, elas podem vir, em alguns casos, de fontes públicas, né? Governos, em vários casos, têm recursos para subsidiar esse tipo de atividades, porque, de alguma forma, elas complementam ou até substituem atividades que o governo deveria executar, né? E tem também algumas entidades que acabam criando seus produtos, né? Que vão desde camisetas, agendas, canecas com logotipos e assim por diante, e acabam vendendo isso como uma forma de arrecadação. Outra área de atividade, né, são todos os sistemas para controlar quem participa, né, poder saber quem participa quando, poder fazer levantamento de informações dos participantes.
né? Temos a questão das políticas públicas, né? Isso exige a interação com os formuladores, né? São os vários níveis de governo, imprensa, e precisa também, é claro, definir o que se deseja, né? O que passa então pela elaboração de propostas de políticas públicas, né? Temos então aí um universo gigantesco de oportunidades, tá certo? Que a gente associa aí ao voluntariado, né? Esperamos que alguma de todas essas organizações, né, possa se concretizar aí na vida de cada um que está aqui como um objetivo concreto a ser desenvolvido.